paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui mais uma vez para essa nossa 12ª aula. Já estamos terminando este trimestre maravilhoso que estamos falando sobre ética cristã, sobre a nossa postura diante dos fatos, do mundo, diante dos acontecimentos, como deve ser a atitude do genuíno cristão diante da secularização. E nós já estamos terminando este trimestre. Hoje nós estamos na quase última aula. Na lição de número 12, nós vamos falar sobre ética cristã e política. Eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical, e para mim é um prazer muito grande ter você aqui comigo mais uma vez nesta aula. E nós sabemos que quando nós vamos falar a respeito de política, gera conflito entre muitas pessoas. Muitas igrejas se dividem a respeito do assunto política. Muitos irmãos se dividem quando o assunto é política. E hoje nós vamos aprender, vamos tirar todas as nossas dúvidas a respeito deste assunto. E ela veio num ano muito bom para nós, para amadurecimento nosso e também para crescimento nosso e aprendizagem daqueles que ainda não sabem a respeito deste assunto chamado política. Este ano é um ano de eleição, então nós precisamos estar maduros a respeito deste assunto. E nós vamos aprender com este tema que nós não podemos viver alienados a respeito deste assunto quando o tema é política. Às vezes nós ouvimos muitas pessoas dizerem: eu não quero me envolver, eu não quero saber de política. Ou quando começa o noticiário a respeito de política, sobre os assuntos da nossa nação, as pessoas mudam de canal, desligam o rádio, desligam a televisão, mudam a página do jornal, mas não querem saber a respeito de política. Mas nós precisamos sim, nós vamos aprender com esta lição que nós precisamos sim ser esclarecidos a respeito deste assunto chamado política. O que nós vamos aprender realmente? Qual é a diferença de política entre politicagem? O nosso comentarista, ele escolheu para abordar esse assunto Romanos capítulo 13, do versículo 1 a 7. Nós sabemos que tem diversas passagens bíblicas que poderia ser abordado também a respeito do tema da política. Segundo o comentário bíblico pentecostal a respeito deste capítulo e desta passagem, é um dos temas mais extensos discorrido por Paulo a respeito do crente e as autoridades terrenas. Ele aborda a situação que os crentes estavam vivenciando quando eles se reuniam em casas de crentes ou de cristãos romanos. Esta visão de Paulo que ele tinha a respeito das autoridades, ela tem causado divisões, e gerado muito debate. Se aplica este tema, este assunto, se aplica ou não esta obediência aos governos repressivos. Nós sabemos que em muitos lugares do mundo, muitos cristãos têm sofrido por causa da repressão dos governantes, que proíbem o fato de anunciar o Evangelho. Então, a divisão está em respeito disso. Devemos obedecer os governos repressivos ou não? Devemos aceitar as leis que burlam a palavra de Deus ou não? Quando Paulo escreveu esta carta, a igreja ainda ela não tinha sofrido a perseguição pelo imperador Nero. Neste comentário, Paulo está falando não sobre a autoridade do governo romano, mas ele está abordando sobre as autoridades locais, a polícia,
os cobradores de impostos e também os magistrados. Parece que aqui nesse comentário, Paulo está dando uma resposta a crentes ou a inimigos religiosos. Talvez estava tendo este conflito, na igreja de Roma, se eles deveriam obedecer de fato às autoridades ou se eles não deveriam obedecer, se a igreja estava isenta de obedecer. Mas a questão, o âmago desta discussão e do não entendimento daquela igreja, daquela nova igreja, Paulo estava querendo dizer para eles que a respeito da nossa conduta com o Estado, de acordo com como nós nos portamos para com o Estado, Deus, ele é glorificado. Ele não está tratando aqui até que ponto o cristão deve se submeter ao Estado que abusa do poder. Paulo não está tratando deste respeito. O comentarista vai dizer que Paulo ele não escreveria esta carta quando os corpos dos cristãos, depois do ano 64, eles foram dispostos em praça pública como tochas de fogo para iluminar Roma. Paulo não teria escrito desta mesma forma. Qualquer ação do governo que proíbe a nossa expressão de amor a Deus, ela deve ser resistida. Nós não podemos conformar, nós não podemos nos submeter, nós não podemos aceitar. Por isso, nós estamos vendo ao redor do mundo muitos, centenas de cristãos sendo mortos em praça pública, porque não negam o nome de Jesus, não negam o Evangelho, não abaixam a bandeira do Evangelho. E muitos estão sendo perseguidos nesses países onde o governo ele é repressivo. O que o apóstolo Pedro disse às autoridades quando quiseram proibir de pregar em nome de Jesus Cristo? O que nós lemos lá em Atos 5:29? Paulo respondeu para as pessoas que estavam questionando a respeito da sua fé e que já o tinham proibido de pregar a respeito do caminho e a respeito do nome de Jesus. Então Pedro vai dizer: importa-nos mais obedecer a Deus do que aos homens. Paulo, ele está dizendo que nós, povo de Deus, devemos dar total respeito e obediência a reis, a governantes terrenos, mesmo se eles não forem cristãos. Nós precisamos honrar e respeitar os nossos governantes. Nós acreditamos no que a palavra de Deus diz, que toda autoridade ela é constituída por Deus. Está em Romanos capítulo 13, versículo 1. Nós sabemos que Deus ele está no controle soberano de todas as coisas. E ele estabelece reis e ele tira reis. Ele humilha e ele exalta. O que nós precisamos compreender é que Deus está no controle de todas as coisas. O apóstolo Pedro também nos exortou a nos submetermos ao rei como também ao magistrado. Está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 ao 17. Daniel também, no capítulo 4 e no versículo 17, ele afirma que a autoridade divina concedida ao rei Nabucodonosor foi Deus quem deu. Quando nós lemos o capítulo 4 de Daniel, Daniel escreve que foi Deus que tinha dado a Nabucodonosor o seu governo e o seu reinado. E quando nós estudamos a história dos livros dos reis, nós vemos que houveram reis que foram escolhidos por Deus 300 anos antes deles nascerem. Então, tudo está nas mãos de Deus. Deus não perdeu o controle de nada, mesmo que nós estamos vivendo uma situação crítica, governamental no nosso país. Nós somos cidadãos celestiais, mas também somos cidadãos
terrenos. Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia fala que nós somos peregrinos aqui na face da terra. Como cidadãos terrenos, cidadãos celestiais, onde nós estamos, nós temos direitos e deveres. E um dos nossos deveres aqui como cidadãos terrenos é respeitar as nossas autoridades. E quando nós nos submetemos às autoridades terrenas, nós glorificamos a Deus. Nós não obedecemos às autoridades apenas por causa do castigo, da consequência de não obedecer, mas também pela nossa consciência cristã. Fazendo assim, obedecendo, nós recebemos o louvor, pois as leis, elas não foram feitas para os justos, mas para os injustos e para os infiéis. Então, nós não temos que temer as autoridades. Nós temos que obedecer e ser cumpridores dos nossos deveres. Agora, quando nós somos perseguidos por fazer o certo, nós não podemos nos esconder, e sim enfrentar a situação. E a igreja, ela é perseguida por fazer o certo, Agora, o que nós não podemos é ser perseguidos por estar descumprindo a lei. Aí nós não glorificamos a Deus. Aí não fica bonito para nós que somos cristãos. Então, o clímax desta passagem de Romanos, capítulo 13, é Romanos 13, versículo 7. Quando Paulo vai dizer para eles, sim, nós devemos pagar os nossos impostos. Nós devemos ser servos obedientes. E Jesus Cristo nos ensinou a pagar os nossos impostos. Está em Marcos capítulo 12, versículo 13 ao 17. Quando eles queriam colocar Jesus em uma situação difícil, se pagava ou não, se o cristão, já que ele é um cidadão do céu, ele está isento das leis, do Estado aqui na terra, Jesus vai dizer que não. E Jesus pediu que lhes mostrassem uma moeda. E quando eles tiraram a moeda, tinha o rosto de César desenhado ali naquela moeda. E Jesus disse, então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Jesus revelando nesta passagem que são dois governos totalmente diferentes, mas que ele tem o controle sobre estes dois governos. E nós, como cristãos, não estamos isentos de pagar os nossos impostos. É nosso dever orar pelos nossos governantes e autoridades para que nós tenhamos uma vida quieta. Está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. É o nosso dever. Se não estamos orando pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, nós estamos descumprindo os mandamentos e os nossos deveres. O nosso comentarista, ele cita algumas pessoas que governaram segundo a presciência de Deus. Mas vejamos que estas pessoas, elas não escolheram estar ali. Elas foram escolhidas por Deus em uma determinada situação. Porque estas pessoas, elas faziam parte dos planos de Deus. Pessoas que Deus quis usar para manifestar a sua glória, manifestar o seu poder. José era o segundo depois de Faraó. Mas quem reinava de fato, quem governava de fato, era Faraó. José, dizem os estudiosos, era como se ele fosse um ministro da fazenda ou um ministro da agricultura. Ele administrava o alimento, as terras, era isso que ele governava. Mas quem mandava literalmente no Egito era Faraó. José, ele não se assentou no lugar
de Faraó. Quem governava realmente o Egito era Faraó. Ele foi escolhido por Faraó, porque José já fazia parte dos planos de Deus. E Faraó viu que José tinha o espírito do Deus Todo-Poderoso. José, ele nunca deixou de ser escravo. Ele governou o Egito 80 anos, mas ele nunca deixou de ser escravo. Mesmo com toda a pompa, com todas as honras que ele teve, com todos os privilégios que ele teve, ele vestiu vestes reais, ele andava nas carruagens do Egito. E por que nós temos certeza disso? Que quando José ele foi sepultar seu pai Jacó, ele teve de pedir autorização a Faraó para ir sepultar seu pai e prometer que ele ia voltar para o Egito. Mas ele governou segundo o que Deus estabeleceu, né? Ele veio com um propósito para isso, para preservar a nação de Israel. Nós lemos isso em Gênesis 41, versículo 38, Gênesis 50, versículo 1 ao 14. A rainha Esther, a Hadassah, ela também foi escolhida por Deus para um propósito, a preservação da vida dos judeus. Ela foi levada, à força. Era um povo subjugado na época também. Então ela foi levada à força, foi escolhida entre uma das mulheres mais bonitas, da época, para o harém do rei Xerxes ou Assuero, da Pérsia. E devido ao incidente da rainha Vasti, que está no capítulo 1 do livro de Esther, que logo depois que ela se recusou a comparecer diante da festa do rei, ela foi deposta como rainha, os planos de Deus começam a entrar em ação. Então Esther é finalmente escolhida a rainha da Pérsia. Dizem os estudiosos que ela articulou um plano político, não de benefício somente para ela, mas para que toda a nação judaica fosse beneficiada com este plano que ela e o seu tio Mardoqueu elaboraram. Nós vemos que Mardoqueu também, ele tinha estratégias políticas. A rainha Esther sozinha, ela não tinha poder de mudar a situação. Somente um decreto real poderia mudar a situação. Mas aquele povo demonstrou a sua fé de mudar aquela situação, e eles descobriram que somente a oração e o jejum poderiam mudar o destino dos judeus. E nós depreendemos desta história que somente a oração também pode mudar o destino da nossa nação, pode tirar a nossa nação deste caos em que nós estamos vivendo. E nós não teremos tempo aqui para falar de Esdras, de Neemias, de Daniel, que são exemplos de que quando nós temos uma nação governada por verdadeiros cristãos, as coisas prosperam em todas as áreas. Nós lemos em Provérbios, dizer que quando o justo governa, a nação tem paz, mas quando o ímpio governa, o incrédulo governa, não temente a Deus, a nação padece por isso. E o que significa a palavra política? Este vocábulo do grego, polis, significa cidade. Quando nós lemos lá no Novo Testamento, nós vemos Decápolis, que eram as 10 cidades. A política, pois, ela procura determinar a conduta ideal do Estado, pelo qual seria uma ética social. Deus governa todos os aspectos da vida humana, inclusive o político. Deus está no controle soberano de todas as coisas. Ele levanta homens e mulheres que o glorifiquem na política. Nós temos exemplos de vários cristãos que não se calam diante de projetos, leis que contrariam a palavra de Deus.
E é para isso que Deus levanta essas pessoas, para estar ali no meio da política. Quando as pessoas querem destruir, né, a família como instituição e, por exemplo, querem destruir a família, que ela só é completa, formada de um homem e de uma mulher. E por ser um Estado laico, né, nós sabemos que o nosso país é um Estado laico, é um Estado de todas as religiões e de todas as culturas, da nossa nação não ter uma religião propriamente dita, nós não tivemos neste século grandes reformadores, como no passado havia, né? Nós vimos citado na nossa lição William Wilberforce no século XVII. Ele foi um exemplo, né, na política, quando ele colocou fim no tráfico de escravos no Reino Britânico, influenciado pelo evangelho pregado por John Wesley. E hoje, infelizmente, ao invés de nossos políticos cristãos influenciar, né, a maioria deles são influenciados e dominados pela politicagem. O Estado e a política. Qual que é a função do Estado? A função do Estado é garantir, por meio de políticas públicas, as condições necessárias para a vida digna da sociedade. O que são políticas públicas? Políticas públicas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis. Eles não fazem nada porque querem fazer, é porque está na nossa Constituição e é direito do cidadão. São medidas e programas criados pelos governos dedicados a garantir o bem-estar da população. É um comentário do site todapolitica.com. O planejamento, a criação e a execução dessas políticas é feito em um conjunto, um trabalho conjunto, né, dos três poderes que formam o Estado. É o legislativo, o executivo e o judiciário. Quais são os exemplos de políticas públicas? Saúde, educação, transporte, alimentação, lazer, trabalho, meio ambiente, né? E às vezes nós erramos porque não conhecemos de fato os nossos direitos. A assistência social, ela é um direito previsto na Constituição. E nós vemos a degradação moral que se encontra em nosso país. Homens e mulheres eleitos pelo povo e não cumprem com seus deveres e obrigações quando assumem o poder. Onde os governantes que estão ali para cuidar do interesse não pessoal, mas do interesse de um todo, né, de um conjunto, eles desviam verbas milionárias para enriquecimento próprio. Fazem alianças diabólicas, mas cada um visando o seu próprio interesse, né? São homens e mulheres amantes de si mesmo, não tendo compromisso real de representar o povo e buscar os interesses de um todo. E hoje nós vemos são muitos escândalos. A Operação Lava Jato, né, deflagrada, ela colocou para fora, revelando a verdadeira faceta de muitos políticos e, infelizmente, muitos cristãos, muitas igrejas estão envolvidas nisso também. Aí você pode pensar, é por isso que eu não gosto de política e que eu não quero me envolver. Quando alguém recebe o poder e ela se revela um corrupto, esta pessoa, ela não foi influenciada pela política, porque a política em si, ela é boa para o Estado e para as pessoas, né, para garantir os nossos direitos. Mas quando ela assume este poder,
e ela se revela corrupta, ali foi revelado o seu verdadeiro caráter. Ela sempre foi de mau caráter. Apenas o poder revelou o que de fato esta pessoa é. Tem um ditado popular que diz: você quer realmente conhecer alguém? Dá ela poder. E dinheiro, ele é poder. Infelizmente, as pessoas passam por cima de tudo e de todos para ter este poder chamado dinheiro. Se você tiver um chamado de Deus, como tiveram homens e mulheres, nós não podemos recusar o chamado, mas para transformar e glorificar o nome de Deus. Se você for se envolver com a política, o propósito deve ser de glorificar a Deus, né? Para que a igreja não caia em descrédito. Agora, se você é vocacionado para um ministério pastoral, você nunca será vocacionado para a política. Porque são dois ministérios diferentes, dois chamados diferentes. E vocação pastoral é vocação. São chamadas diferentes e que não se misturam entre si. Vocação é vocação. Aqui todos nós temos direitos e deveres. E um de nossos direitos é escolher quem nos governará. E se você abdica disso, você dá oportunidade para que o mau caráter, para que o ímpio, para que o incrédulo, para que o corrupto governe a nossa nação e administre os nossos bens. Este ano é um ano político. Então, o que nós precisamos fazer? Orar, buscar a orientação de Deus para tal. Não votar em candidatos que não têm uma vida correta. E esta pessoa, sendo cristão ou não, se ela não se revela uma pessoa de boa índole, nós não podemos ofertar o nosso voto. Nós precisamos observar se o candidato tem a ficha limpa, se ele não está envolvido em corrupção, se ele não está envolvido em escândalos, se ele preserva a sua família. As instituições governamentais, elas existem para a aplicação das leis que regem os indivíduos dentro de uma nação. Se nós não tivermos leis que nos regem, já imaginou o que seria da nossa nação? Mesmo com todas as leis que nós temos, nós vemos o caos surgindo, né, com a impunidade. Elas são identificadas, né, como agentes de representação da ordem política. Porém, a ordem política, ela é relativa, provisória, mutável e mutante. Por quê? Porque um dia será estabelecido um governo divino sobre a terra. Isso aqui não vai ser para sempre, né? Essa é a esperança que nós temos. Essa é a certeza que nós temos, que nós não seremos governados pelos homens eternamente. Que Jesus Cristo um dia estabelecerá o seu reino celestial aqui na face da terra. Depois da vitória final de Cristo sobre todo o principado e sobre todo o poder. A igreja, ela deve se conscientizar da importância do momento político. Nós devemos ter consciência de que a omissão da igreja na participação na vida política deixa vazio o parlamento de pessoas com consciência cristã. E aí então surgem os governos autoritários e corruptos pela falta do papel político da igreja, que é comprometida com o Evangelho. A igreja de Jesus Cristo, ela foi chamada para a missão de ganhar almas para o reino de Deus. E não para se envolver em política. Mas nós cristãos devemos ser esclarecidos quanto aos fatos
e não permitir, através do conhecimento, que homens e mulheres que não temem a Deus assumam o poder. Mas se você não se envolver com a política, nós não conheceremos essas pessoas. Nós não saberemos, de fato, o que está por trás das cortinas. Aí, depois dessas pessoas estarem no poder, nós vamos sofrer o ônus do não esclarecimento de conhecermos a política e os candidatos. Aí vem as leis que nós estamos vivendo hoje, quando eles votam um projeto de lei para aprovar o aborto. Nós sabemos que em diversos países já foi aprovado o aborto e aqui eles estão forçando essa porta. Aprovar leis da eutanásia, do suicídio assistido, a legalização de casamento de pessoas do mesmo sexo e tantas outras coisas. Se nós não envolvermos, não formos esclarecidos a este respeito, nós vamos colocar homens ímpios lá em cima por ignorância. E isso não pode acontecer. É um comentário do nosso pastor Elienay Cabral. O que nós não podemos aceitar em hipótese nenhuma é que estes políticos tenham oportunidades em nossos púlpitos. O que mais nós vemos é isso. Eles chegam na nossa igreja, não com o intuito de adorar a Deus, ou de conhecer o Evangelho, ou de conhecer a palavra de Deus, ou de mudar a sua vida pecaminosa, mas eles chegam em nossas igrejas, querem usar os nossos púlpitos para fazer os seus comícios. É isso que nós não podemos aceitar. Transformar os nossos púlpitos em palanque. Não existe comunhão com as trevas, né? Os nossos púlpitos é lugar de homens e de mulheres santos. A igreja não é lugar de fazer campanha política. Nós vemos, né, até os nossos irmãos crentes mesmo, quando chega o ano eleitoral e leva, né, o povo chama de santinho, leva aqueles folhetos para a igreja, distribui na igreja, prega na igreja, apoia. Nós podemos nos envolver com a política, mas não podemos envolver com políticos, né? Nós não podemos ficar revelando as nossas preferências, né? Ou querer direcionar o voto da igreja para um determinado candidato. O que nós precisamos orientar, né? Sermos orientados, é que precisamos escolher homens de Deus, né? Para que estejam no poder, para que nós possamos ter uma vida quieta. A nossa igreja, ela não é praça, lugar de comício. Que Deus dê olhos espirituais aos nossos líderes, pois a obra de Deus não precisa de acordo político para nada. Deus, ele tem o controle de todas as coisas, né? Deus diz que o ouro e a prata são dele. Está lá em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Tem pastores que vendem a igreja para alcançar favores pessoais ou favores para a igreja. A igreja, ela não precisa fazer aliança com governos corruptos. A igreja precisa ser sal e luz da terra. Essa é a nossa missão. O líder, ele deve instruir o seu rebanho para não ser enganado por lobos vorazes, que a cada 4 anos eles vêm em nossas igrejas para buscar votos. É a única coisa que eles querem de nós, pois a maioria deles desprezam a Deus e desprezam a nossa fé. Existem algumas pessoas que acreditam, por falta de instrução, que o político, ele pode até roubar, desde que ele faça alguma coisa para o povo. O italiano Maquiavel ele defendeu a supremacia do Estado, que todos os meios são lícitos, desde que os fins fossem bons. É a famosa máxima, né, de que os fins justificam os meios. Será, gente, que justifica mesmo? Nós precisamos ter uma consciência
política também. A separação da igreja e do Estado. Essa separação, né, da igreja e do Estado, porque eles já foram uma única coisa só, é uma herança protestante. Quando nós estudamos um pouco da história da igreja, que é muito longa, nós vamos encontrar o que aconteceu para que houvesse esta separação de igreja e Estado. Jesus já tinha dito que eram dois governos diferentes, só que as pessoas não entenderam, né, o que Jesus quis dizer a esse respeito. E depois de muitas perseguições contra a igreja, que nós vemos que a igreja no primeiro século, depois do ano 64, ela já começou a ser perseguida, e a perseguição foi muito cruel, né? Os cristãos daqueles séculos, eles sofreram muito nos anfiteatros, né? A perseguição não foi boa. Os imperadores, né, que governavam aquela época, eles foram muito cruéis com os cristãos. Então, depois de muita perseguição contra a igreja, depois de muitos imperadores cruéis, a religião cristã, ela era proibida. E lá no ano 380, a religião cristã foi reconhecida como a religião oficial do Império Romano. E um imperador cristão exercia suprema autoridade. E ele era cercado de uma corte formada de cristãos professos. Este imperador é o imperador Constantino. Os funcionários do culto cristão eram pagos pelo Estado. Mas essa união, ela trouxe maus resultados com o passar do tempo. O ideal do cristianismo de transformar o mundo foi se perdendo e ele foi trocado pelo mundo dominando a igreja. E lá, já na era papal, o Papa, ele queria ter o poder supremo sobre a igreja e sobre o Estado. Até que depois de infiltradas tantas heresias, né, nós não temos tempo aqui para contar detalhes, né, desta reforma, e depois de infiltradas tantas heresias, já na Idade Média houve a grande ruptura, né, a separação da igreja e do Estado. Já não era mais possível religião e estados juntos. E a igreja chegou no abismo das heresias, onde eram vendidas as indulgências, a salvação e a saída do purgatório. Nós sabemos que purgatório não existe. Ela era alcançada nessa salvação e essa libertação do purgatório e o perdão dos pecados das pessoas era alcançado assim que o dinheiro caía nos cofres da igreja. O Papa acreditava que ele era superior aos chefes de Estado por ser o representante de Deus aqui na Terra. Mas estes abusos deflagraram em 1517 a reforma na Alemanha pelo monge Martinho Lutero, né, chamada nossa reforma protestante, que já tem 500 anos aqui. E ele pregou as suas 95 teses na porta da igreja na Alemanha. E não foi apenas uma reforma, né, protestante. Quando nós estudamos, nós vemos que são várias reformas em vários lugares ao mesmo tempo. Além da reforma luterana, nós tivemos as reformas calvinistas, anabatistas e anglicana. Para Lutero, eram dois reinos diferentes que Jesus tinha ensinado. Era o reino dos homens, governados por Deus, e o reino de Deus, onde ele tem o controle de todas as coisas, nesses dois governos. Lutero, ele diferenciou dizendo que havia o reino onde Deus trabalhava diretamente, que é o reino de Deus, e o reino onde Deus trabalhava através de César. Então, nos dois reinos, celestial e o terreno, é Deus que controla todos estes reinos.
E devido a estas coisas, com o passar do tempo, o Estado não deve interferir na igreja. E nem a igreja deve interferir no Estado. Não deve ter entre nós cristãos briga por causa de política. Neste ano, político, infelizmente, muitas igrejas se dividem em opiniões. Muitos irmãos discutem política porque gosta do partido A ou gosta do partido B e eles ficam indiferentes uns com os outros por causa de política. Então, não caia nesta cilada. A Constituição, ela brasileira, ela nos outorga a liberdade de crença e o pleno exercício dos cultos e liturgias, além da proteção aos locais de adoração. Está no artigo 5º. E no artigo 19 está definida a separação entre o Estado e a Igreja. O nosso Estado, nós já falamos, ele é laico, mas ele não é ateu. Por quê? Porque o ser humano, ele tem a necessidade de cultuar a Deus. O Estado, ele não pode negar a natureza religiosa do indivíduo. Todos nós temos o desejo de adorar a Deus. E você, por isso, não pode aí, em nome de Deus ou de sua religião, sair quebrando ou destruindo artigos de fé de outras pessoas. Nós devemos o respeito mútuo, respeitar as pessoas com a sua crença, com sua religião. Isso é um direito que cada um de nós temos de adorar e de cultuar a Deus. É simplesmente pelo fato de você acreditar que a sua religião é a certa e que as outras têm que ser destruídas. Um dia, tudo se revelará. Mas a nossa Constituição, ela garante o direito particular de cada indivíduo de prestar o seu culto de adoração. E Jesus, ele não nos deu este exemplo de desmerecer as outras religiões. Jesus conviveu com todas as diferenças religiosas, ensinando-lhes o caminho. Jesus pagou seus impostos, obedeceu às leis quando não eram conflitantes com o reino de Deus. O problema é quando o cristão quer ser político e quer fazer politicagem, que é política reles e mesquinha. Isso que é politicagem. É quando a pessoa age em interesse próprio, contrariando o princípio da palavra de Deus. E ele faz com que o evangelho caia no descrédito, que a igreja seja ridicularizada por causa da sua postura corrupta no governo. Isso é fazer politicagem. Não devemos, não podemos colocar a nossa esperança nas decisões políticas. Nós tivemos agora, há pouco, bem recente, uma situação tensa no país e muitos ficaram desesperados. Infelizmente, muitos deixaram de confiar em Deus e confiam apenas nas decisões políticas, esquecendo-nos de que quem está no controle soberano de todas as coisas é o nosso Deus. Vamos fazer o que Cristo nos ensinou. Vamos pregar o Evangelho, ganhar almas para o reino de Deus. Assim a nossa nação, ela será transformada. E aí nós podemos então viver um grande avivamento espiritual. Mas quando nós deixamos de cumprir a nossa missão, como que nós vamos esperar um grande avivamento espiritual como John Wesley fez e tantos outros homens de Deus fizeram, que transformaram nações inteiras? O conselho que nós temos é: não podemos vender o nosso voto. Não troque o seu voto por coisas perecíveis. Tem gente que vende o seu voto por um saco de cimento, por um telhado, por um piso.
por uma entrega, por um carreto, por uma cesta básica, não venda o seu voto. Ele é a única arma que nós temos para colocar homens fiéis e tementes a Deus no poder. Não podemos vender a nossa dignidade. Não podemos fazer aliança com os infiéis. Não há consenso nenhum entre a luz e as trevas. A palavra de Deus fala para nós não unirmos com jugo desigual. Isso não terá bom retorno, isso não será bom para nós. Está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Há não evangélicos que são homens de bem. E há os que se dizem cristãos que não são homens de bem. Nós precisamos, de fato, pedir orientação ao Espírito Santo de Deus. Porque muitos cristãos já naufragaram nesta corrida política. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, que você tenha uma aula assim maravilhosa. Nós sabemos que é um tema um pouco complexo, né, para nós abordarmos em tão pouco tempo. Mas eu quero mandar um abraço aqui para todos os irmãos e as irmãs que têm comentado em meu canal. Não sei expressar, né, a alegria e a gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, de contribuir com algumas pessoas. E se você gostou dessa aula, dá um curtir, compartilhe em suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E eu quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas, né, que me pediram um abraço. Algumas sim, outras não, mas eu quero mandar um abraço para nossa irmã Eliene Barros, lá no Maranhão, né? Tá aqui o alô, viu, irmã Eliene? Também para Maria de Lourdes, de Vitória de Santo Antônio, para Tainá de Recife, para o presbítero José Roberto, lá de Natal, para o nosso querido pastor Vanderlei, do Além Paraíba, em Minas Gerais, para Degerson, de Lagoa Verde, Imperatriz, Maranhão, e também para nosso jovem aqui de Curvelo, Paulo Ribeiro Júnior, uma bênção. Deus abençoe todos os irmãos e tenha uma ótima aula e um início de semana maravilhoso para você, e que Deus continue nos abençoando sempre.